Olá, meus amigos. Então, estamos voltando agora. Vamos falar do nosso oitavo princípio. Esse oitavo princípio eu escolhi falar do princípio da voluntariedade. É importante deixar muito claro que quando do conceito de recurso, quando do conceito de recurso que nós vimos na aula presencial, eu fiz questão de frisar que, concordando com Barbosa Moreira, concordando com Cássio Carpinella Bueno e outros tantos autores de renome, eu acredito que a voluntariedade, né, remédio voluntário, é algo inerente e faz parte do conceito de recurso, pensado, claro, olhando o sistema brasileiro vigente, né? Então, poderia o legislador criar uma figura de recurso não voluntário, mas isso dependeria de uma vontade política dele de criar, de fato, esse instituto. Todavia, ele não fez isso, na minha opinião. Ele preservou em todas as modalidades recursais, o aspecto da voluntariedade, que, portanto, continua fazendo parte do conceito e, na minha opinião, também concordando com Cássio Carpinella Bueno, é um princípio que merece ser estudado, sim. Então, o nosso oitavo princípio está aí no nosso quadro, o princípio da voluntariedade. Então, eu estou aqui justamente para usar esse quadro e, se for preciso, a gente arruma um jeitinho de visualizar. Mas está aí o princípio da voluntariedade. Bem, então, o princípio da voluntariedade, ele tem como marca, ou melhor, ele deriva, né, decorre do princípio do processo, o princípio dispositivo, que reclama que a parte tome a iniciativa, né, que a parte que tem legitimidade, que tem interesse em recorrer, se valha desse expediente, desse remédio, que é o recurso, para, no julgamento desse remédio, ele conseguir uma melhora na decisão. Então, a voluntariedade reside justamente nessa necessidade que o sistema tem de o recorrente manifestar de forma formal, né, de maneira formal, o seu inconformismo diante da decisão judicial proferida. Então, esse inconformismo, ele está justamente no ato de recorrer, no ato de impugnar uma decisão. E esse princípio, essa característica do conceito de recurso que afasta, na minha opinião, qualquer tentativa de caracterizar a remessa necessária do artigo 496 como uma espécie de recurso. Falta ao 496, né, ao artigo 496, qualquer né, qualquer viés de voluntariedade que eu não vejo como atribuir ao ato do juiz que determina a subida da sentença que condenou a fazenda pública como algo fruto de uma vontade do órgão julgador. Bem, esse princípio, na nossa opinião, ele se relaciona também, além do princípio dispositivo, com o efeito devolutivo, que nós vamos estudar mais na frente, porque não basta que o recorrente manifeste o seu inconformismo contra a decisão que foi proferida, mas também que ele manifeste o seu inconformismo limitando de algum modo, né? Limitando-o de algum modo. Isso por quê? Porque nós vamos estudar, inclusive eu quero que os senhores peguem aí
o artigo 1002 do CPC atual e vocês vão ver que o recurso ele pode abarcar toda a decisão judicial proferida ou ele pode abarcar apenas um pedaço da decisão judicial proferida. Ou seja, ele pode ser um recurso total ou pode ser um recurso parcial. Nós vamos estudar mais na frente a classificação dos recursos e vamos justamente descobrir que há uma divisão, uma classificação feita pela doutrina que separa entre o recurso total e o recurso parcial. Então, percebam, primeiro momento, cabe ao recorrente decidir se ele vai ou não vai impugnar a decisão que lhe é desfavorável. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, decidindo pelo recurso, pela impugnação, pelo inconformismo, ele vai, através do recurso, dimensionar qual é o seu inconformismo. Se ele vai atacar toda a decisão proferida ou se ele vai atacar apenas um pedaço, uma parcela dessa decisão que foi proferida. Então, por isso que o princípio da voluntariedade é importante, porque ele acaba também refletindo nessa possibilidade que tem a parte de impugnar toda a decisão ou, optando por fazer isso, impugnar apenas um pedaço ou uma parte ou uma mínima parte que seja da decisão proferida. Beleza? Então, assim, não é um princípio tão relevante, mas ele ganha relevo, obviamente, quando a gente precisa entender a remessa necessária, que nós já fizemos isso na aula presencial. Agora, o nono princípio, esse sim, é um princípio que eu tenho muito carinho por ele, é um princípio, não é um princípio daqueles princípios clássicos que sempre foram tratados pelos doutrinadores mais antigos, é um princípio mais recente, né, mais moderno. Eu, inclusive, tenho um artigo-livro, porque eu falo um artigo-livro? Porque ele começou como um artigo, inclusive, de um PIBIC da UFAM, da aluna Daniela Magnani, só que esse PIBIC ele foi crescendo, hoje ele tem um corpo de livro, né, um livro pequeno, mas é um livro que a gente não teve ainda condições de concluir, mas que se nós tivermos aí um tempinho, uma folga, dá para concluir esse artigo livre e publicar eventualmente ou numa revista ou em forma de livro de fato, porque é um princípio que a gente tratou na sala de aula, a Daniela se interessou por ele, fez um PIBIC sobre o assunto, fez uma excelente pesquisa, consultou vários julgados do STJ, nós separamos então a dialeticidade em vários grupos e temos aí condições de, incrementando um pouquinho mais, publicar algo sobre esse tema. Bem, então vamos lá, vamos entender o princípio da dialeticidade. A dialeticidade é um princípio que está na sequência do que eu acabei de falar, do princípio da voluntariedade, então, de fato, se relaciona com a voluntariedade. Por quê? Porque nós acabamos de dizer que o princípio da voluntariedade é justamente a necessidade do recorrente demonstrar perante a decisão judicial o seu inconformismo, né? A manifestação de que ele não concorda com a decisão como ela foi proferida. E aí vem a dialeticidade, né? O que a dialeticidade contribui para isso? É que não basta que o recorrente fale de forma genérica que ele não concorda com a decisão. Ele precisa descrever, ele precisa identificar, ele precisa demonstrar dentro daquela decisão judicial quais são os vícios que ele verifica no ato decisório do julgador. Então, a definição, a indicação, a especificação desses vícios faz, né, com que o recurso fique mais robusto, faz com que o recurso tenha melhores condições de êxito e acaba que facilita tanto para quem vai julgar o recurso, mas também para quem vai se defender, contrarrazoar
aquele recurso que pode ser, no caso, da parte vitoriosa com a decisão. Então, voltando ao que nós acabamos de dizer, não basta você reclamar da decisão judicial, se insurgir contra ela. Você também precisa dizer por que você está se insurgindo, apontando naquela decisão quais são os vícios que ela apresenta. E esse princípio da dialeticidade tem esse nome justamente por essa razão. O recorrente ele vai, através desse argumento dialético, né, dessa dialeticidade, demonstrar, apontando na decisão quais são os defeitos que ela apresenta. E, portanto, diante desses defeitos, que o tribunal deve fazer para melhorar ou para corrigir os equívocos. Então, a importância da dialeticidade é justamente apontar, indicar e dar para o tribunal condições de, verificados os equívocos da decisão, corrigi-la. E, obviamente, que quando o autor do recurso faz isso, né, quando ele, de fato, descreve os vícios da decisão, ele acaba também, de certo modo, auxiliando a elaboração das contrarrazões, porque o recorrido ele vai também se defender dizendo que a decisão não tem nenhum defeito, que a decisão está correta, que aplicou o direito de maneira adequada e que o recurso é uma tentativa equivocada de mudar a decisão. Então, como eu disse, não adianta o inconformismo, cabe ao recorrente demonstrar as razões do inconformismo. Bem, embora os códigos anteriores não contivessem no seu teor, né, no seu conteúdo, o princípio da dialeticidade especificado, né, uma regrinha da dialeticidade, várias súmulas do STF, do STJ, querendo ou não, de forma clara ou de forma um pouco indireta, mencionavam esse princípio. Eu tenho aqui umas 3 súmulas que eu vou querer falar com vocês. Quem quiser depois acompanhar, vou ler só 2, mas vou mencionar aqui 3. A súmula 182 do STJ, ela de certo modo acabava tocando na temática da dialeticidade. Diz a súmula: é inviável o agravo do 545 do CPC revogado, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão. Então, olha aí, o que a dialeticidade reclama? O que ela exige? Ela exige que o recorrente, no momento de elaborar o seu recurso, ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E, obviamente, se eu quero reformar a decisão, se eu quero anular a decisão, eu preciso destruir a sua base, e a sua base são os seus fundamentos. Então, eu preciso fazer isso. Outra súmula, também dos tribunais superiores sobre o tema, é a súmula 287. Ela diz: nega-se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Então, o recorrente, ele faz aí uma argumentação genérica, não especifica ou faz uma argumentação falha, não ataca, então não demonstra o inconformismo qual ele é, e aí obviamente que o tribunal vai deixar de apreciar esse recurso por violação ao princípio, né, da dialeticidade ou por uma não observância do princípio da dialeticidade. Tá bom? Esse princípio, ele também, como eu falei, ele é atual porque ele começou a ser trabalhado pela jurisprudência nos últimos anos e ele acabou sendo incorporado em alguns dispositivos do novo CPC. O mais famoso deles está realmente no artigo 932, e ele fala que cabe ao relator inadmitir o recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, esse 932 ele acabou incorporando essas súmulas e passou a exigir que o recorrente, no momento de elaborar a sua resignação, faça de forma especificada, individualize quais são os seus reclamos contra a decisão.
e obviamente que essa necessidade acabou criando um verdadeiro limitador para recursos que não atacam a decisão de forma especificada, que são genéricos, abrangentes, são recursos que eu poderia utilizar para impugnar qualquer decisão judicial, porque ele não especifica o caso concreto, ele não desce em pormenores do caso concreto, mas também aqueles recursos que simplesmente repetem argumentos que já foram rechaçados em momentos anteriores, em fases anteriores do processo. Há um caso muito famoso que eu costumo dar de exemplo nesse caso da fungibilidade, que é quando a parte pega uma petição, por exemplo, uma contestação que ela já atravessou no processo, pega a contestação, vai lá, onde está a contestação, ele bota contra-razões e usa essa petição como se fosse uma peça recursal ou um expediente voltado para impugnar a decisão. E aí, sobre esse tema e esse parêntese, tem uma frase do Cássio Scarpinella Bueno que eu acho que é fenomenal. Ele fala assim: o recurso deve evidenciar que a decisão proferida pelo julgador e atacada pelo recurso merece ser anulada ou reformada. Quais são os defeitos que ela tem? E não que o recorrente tem razão. O recurso, ele ataca a decisão. Então, eu preciso dizer quais são os defeitos dessa decisão. É claro que, apontando os defeitos, eu consigo mostrar que o meu direito vai ser observado, preservado e atendido. Mas percebam, o cerne do recurso, o seu objeto, a sua finalidade é corrigir a decisão, mas apontando os defeitos que ela apresenta. Então, aí a importância da dialeticidade para a sistemática recursal que nós temos hoje no CPC. Bem, e para concluir esse tema, deixando aqui ele já a parte do recurso, como eu falei, nós temos um trabalho que não está concluído, mas que fez uma análise muito pormenorizada das decisões do STJ que mencionam o princípio da dialeticidade, e nessa pesquisa nós encontramos alguns julgados dizendo que exigir que haja essa impugnação específica seria algo, como é que posso dizer? Seria uma forma de penalizar o recorrente, porque o inconformismo ele pode estar de forma genérica e que não haveria necessidade da observância desse princípio. E aí eu sigo, né, a lição do Cássio Scarpinella nesse particular também, e o Cássio claramente discorda dessa jurisprudência. Há sim, na hora de recorrer, uma obrigatoriedade de você especificar os defeitos, apontá-los no ato recorrente, no ato que será a manifestação do teu recurso, e se você não faz isso, você acaba sim violando de algum modo o princípio da dialeticidade. Beleza? Bem, então vamos agora passar para um princípio que é importantíssimo. Eu, inclusive, já mencionei ele em sala de aula. Será o nosso 10º princípio, que é o princípio da proibição. Princípio da proibição da reforma para pior, ou também conhecido como non reformatio impedius. O recurso não pode reformar a decisão para pior. A parte que recorre, ela não pode ter a sua decisão, ou a decisão que foi proferida para ela piorada, ou a situação dela se mantém tal qual decidido, ou ela vai ter um incremento se o recurso for acolhido, mas ela não pode ter uma piora na sua condição processual. E vamos entender o porquê isso, né? E eu vou fazer questão aqui
de explicar o que nas aulas eu falei com vocês. Eu disse que esse era um princípio que deveria ser ensinado no último dia da faculdade. Por quê? Porque uma das coisas que os professores mais fazem é assustar o aluno, dizendo: olha, não recorra, porque se você recorrer contra aquela nota, eu vou rever todo a sua prova e eu posso piorar a sua decisão. E aí, como o aluno não estudou o princípio da não reformatio in pejis, ele acaba com medo, não recorrendo. Claro que isso não pode acontecer, não é correto. O princípio da não reforma para pior, ele tem um fundamento processual e constitucional muito importante, que é justamente a ideia de que o tribunal só atua, o tribunal, quando eu falo poder judiciário, só atua quando ele for provocado. O poder judiciário não atua de ofício. Então, eu preciso, para que o tribunal julgue o meu recurso, do próprio recurso. Nós já falamos do princípio da voluntariedade. Então, se não houver um recurso, o tribunal não se manifesta e não pode, eventualmente, corrigir a decisão que o juiz, que outro membro do Poder Judiciário proferiu. Então, vamos lá. Como é que a gente vai entender esse princípio? A lógica é a seguinte: sai a decisão judicial, ela me é, de algum modo, desfavorável. Então, eu tenho que decidir se eu recorro, tentando obter uma melhora, ou se eu aceito a decisão, me conformo com ela, e aí eu, obviamente, que vou experimentar uma decisão desfavorável que pode, eventualmente, se estabilizar, ou com a preclusão, ou com a coisa julgada material. E aí, eu tenho, se eu quiser recorrer, a possibilidade do recurso. Se eu não quiser recorrer, o que nós chamamos de conformismo. Quem não recorre, se conforma. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o juiz, numa demanda em que o autor pede 100 mil reais, condene o réu a pagar 50. Então, o autor pediu 100, mas obteve 50. O réu não queria pagar nada, mas foi condenado a pagar 50. Se ambos recorrerem, o autor para pleitear os 50 que ficaram faltando e o réu para pleitear a exclusão dos 50 que ele foi condenado, para não ter que pagar nada, o tribunal, obviamente, pode acolher um recurso ou outro. Se ele acolhe o do autor, ele pode majorar até 100. Se ele acolhe o recurso do réu, ele pode reduzir até 0 o valor da condenação. Bem, agora vamos lá. Se apenas um desses litigantes recorrer, significa que o outro aceitou a decisão proferida. Então, vamos imaginar que nesse mesmo cenário, agora, só o autor recorra. Então, o que o autor pede no seu recurso? O autor, obviamente, até para mostrar interesse recursal, ele vai pedir que os 50 mil que foi condenado o réu a pagar seja majorado até 100. Obviamente, então, o recurso desse autor, ele tem um limite, que é aumentar a condenação de 50 até 100. E se o réu não recorreu, como é que pode o tribunal, julgando um recurso do autor, reduzir esse montante para 0? Não há nenhum pedido feito no recurso sobre essa redução. Então, o tribunal, que só pode atuar por ser um membro do Poder Judiciário, por ser um órgão do Poder Judiciário, quando ele for provocado, o tribunal não poderia, nesse caso, reduzir a condenação. Então, olhando para esse problema, o autor, diante da impugnação da decisão, pode ter uma melhora no julgamento do seu recurso. O réu, que não recorreu, que se conformou, já tem 50 mil de condenação garantido. Por quê? Porque diante da não impugnação por parte dele, aquela decisão que ele acabou aceitando por se conformar, ela fica estabilizada. Então, nesse caso, e aí que incide o princípio, o recurso do autor só pode
aumentar o valor da condenação ou, se ele for rechaçado, manter a condenação em 50 mil. Não pode nunca reduzir para 49, 30, 20, daí até zero, tá bom? Então, o recorrente não corre o risco de ter a situação dele piorada, isso, obviamente, quando ele recorre sozinho. Em outros termos, é dizer que no recurso que ele interpôs, ou a situação dele melhora ou se mantém a mesma, não pode piorar. Vocês vão perguntar, mas Rafael, por que isso é um princípio? Porque no Código de 73, ou no Código de 39, existia uma regrinha que vem lá do direito romano, que era o benefício comum. Então, no passado, o recurso do autor sozinho dava, naquele exemplo que eu acabei de mencionar, a possibilidade do tribunal livremente reduzir a condenação a zero. Era possível. O tribunal podia fazer isso naquela época porque tinha uma autorização legal. Esse princípio da não reforma para pior, ele foi estabelecido já no Código de 73 e, nesse caso, o tribunal só atua enquanto ele for provocado e, se não há um recurso do réu, ou a decisão de 50 mil se mantém, ou ela pode ser majorada diante do recurso do autor. Então, esse é o aspecto importante do princípio da não reforma para pior, e esse princípio, para a gente concluir essa parte aqui da aula, ele só tem um outro tópico interessante que merece ser tratado. Porque ele, em tese, é um princípio já enraizado no nosso ordenamento jurídico, então já é um princípio famoso, que todos os livros mencionam, mas existem exceções. E uma das exceções aquela que acontece quando há matéria de ordem pública, ou na doutrina do Nelson Nery Júnior, efeito translativo, que a gente vai estudar mais na frente. Por exemplo, o autor recorre sozinho, mas no momento em que o tribunal vai julgar o recurso do autor, ele percebe que uma matéria de ordem pública passou batido pelo juiz. Poderia o tribunal, diante desse come-bola do juiz, entender que aquele assunto não deveria ser tratado pelo Poder Judiciário porque o autor é parte legítima? Fazer isso no recurso do próprio autor? A doutrina entende que é possível, sim, porque há uma autorização legal para que o juiz conheça no primeiro grau, em qualquer tempo e grau da jurisdição, de matéria de ordem pública. Então, em qualquer tempo, em qualquer fase do processo, em qualquer grau de jurisdição, pode ser no tribunal. Então, nesse caso, não estaríamos diante de uma violação ao princípio da não reforma, mas de uma autorização expressa do legislador, para que, nesses casos, possa acabar gerando uma piora na situação de quem recorre sozinho, mas desde que o tribunal, autorizado legalmente, como eu acabei de falar, se restrinja a conhecer aí, nesse caso, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e aí, nesse caso, está dentro do que o sistema admite. Beleza? Bem, para finalizar, vamos deixar aí o nosso último princípio. A gente finaliza essa primeira parte. Esse último princípio, na verdade, eu vou aproveitar para tratar de duas figuras ao mesmo tempo, e aí a gente conclui a temática dos princípios, que é o princípio 11, que é o princípio da consumação, e o princípio 12, que é o princípio da complementariedade. Tá? Então, colocando aí para vocês anotarem, princípio da consumação ou princípio e o princípio da complementariedade. Esses dois princípios são bem simples, eu vou tratá-los de forma também
bem simplificada, e aí a gente conclui essa parte da aula, do curso, né? Então vamos lá. O princípio da consumação, ele é um princípio recursal, não é muito falado nos manuais, nem todos os autores mencionam, mas, como eu disse, a nossa ideia é ser amplo, ser o mais abrangente possível, inclusive aproveitando, falando nisso, estou aqui concluindo esse último trecho da aula, postei a divulgação dessas aulas no Instagram e encontrei alunos de longa data, alunos do Marta Falcão, alunos da Uninorte, alunos da Unip, alunos também que nós lecionamos na UEA. Então, fico feliz de ter recebido várias mensagens desses alunos que acabaram passando, né, por processo civil comigo, estudando recursos. E um abraço a todos, é um prazer novamente estar em contato com vocês, ainda que um contato virtual em tempo de coronavírus. E aproveito também para colocar aqui, para expor o livro que eu falei na aula passada. Esse é o livro que eu acabei escrevendo com outros parceiros, né? Mas como eu falei, é um comentários ao Código Civil de 2015. Eu tratei nesses comentários da parte de teoria geral dos recursos e alguns recursos em espécie. Então tem muito do que eu acabei de falar aqui nessas aulas, tem aqui nesse livro. Quem estiver interessado, eu acho que a edição não está esgotada ainda. Não teve uma segunda edição, eu já falei que muito do que eu escrevi aqui eu mudei de ideia depois do doutorado, mas boa parte do que está aqui eu acabei de falar, principalmente a respeito da dialeticidade, da voluntariedade, da fungibilidade e agora dos últimos dois princípios. Vamos lá então. Qual é a lógica do princípio da consumação, né? Bem, o princípio da consumação é uma oportunidade que nós temos para divisar a sistemática processual civil da processual penal. Então, vamos lá. O processo civil, ele trata de temas que são temas mais atrelados ao que nós chamamos de direitos patrimoniais disponíveis. Claro que tem no processo civil direitos indisponíveis, mas a grande maioria são os direitos disponíveis. Então, nós vimos que a parte não é obrigada a recorrer, ela recorre se ela quiser, se ela mesmo sendo prejudicada, se conformar ou tiver sem paciência, ela pode deixar para lá o processo, sofrer as consequências, obviamente. Mas se ela quiser recorrer, ela precisa exercer o seu direito ao recurso, né? Manejar o recurso, e aí vai ter uma formalidade que nós vamos estudar mais na frente. E se ela fizer isso, ela precisa consumar esse ato de forma perfeita, sob pena do recurso não ser analisado no seu mérito. E o princípio da consumação é justamente isso. Quando a parte ela quer recorrer, ela tem que exercer esse direito ao recurso, de manifestar o seu inconformismo, com a dialeticidade, expor os vícios da decisão num determinado intervalo de tempo e observando algumas formalidades. E quais são essas formalidades? Justamente o quê? A interposição formal do recurso, a estrutura da peça recursal, o que ela deve conter, como é que o recorrente deve abordar a sua resignação, como é que ele deve atacar a decisão e, obviamente, aí dizendo que ele deve fazer tudo isso num ato só, consumar o ato, que é um ato, na maioria das vezes, complexo, porque vem a vontade de recorrer, com mais a delimitação do seu recurso, com mais a fundamentação do seu recurso num único momento. Não é igual no processo penal, em que no meio do tribunal do júri, logo após o juiz, né, o juiz que preside o conselho de sentença terminar a leitura da sentença, a parte falar: recorro, excelência, e apresentar as razões recursais tantos dias depois da sessão de julgamento. No processo civil é tudo na mesma hora. Você não pode
manifestar o seu desejo e depois apresentar manifestar o seu desejo e depois apresentar as razões. Tem que fazer isso tudo num único momento, numa única manifestação. Por isso que a petição de interposição do recurso já vai acompanhada das razões, como a prática acabou definindo como forma de atuar do recorrente. Beleza? E o princípio da complementariedade? Ora, ele, querendo ou não, por isso que eu falo de forma casada, está de certo modo atrelado ao princípio da consumação. Eu tenho que recorrer, eu tenho que limitar o meu recurso e eu tenho que dizer por que eu estou recorrendo, os fundamentos da decisão e, obviamente, fazer o pedido de reforma ou de anulação. Mas é claro, eventualmente, aquela decisão judicial que eu combati, sendo alterada por qualquer outra razão, eu tenho um direito, eu acho que lógico, de complementar a minha argumentação. Então vamos lá. Se no momento que eu argumentei, que eu recorri, que eu ataquei a decisão, ela era uma, e amanhã ela se modifica, ela se altera, eu tenho também que ter um direito a complementar aquela argumentação que eu havia feito antes. Claro que esse meu direito de complementar, ele vai estar restrito ao que foi alterado, ao que foi modificado, mas é um direito que a parte tem de alterar a decisão. E isso, mais uma vez, está no Código, no artigo 1024 do CPC, parágrafo 4º, que fala justamente sobre essa possibilidade que a lei garante ao recorrente de eventual mudança na decisão que ele já combateu ser seguida por uma oportunidade de adequação do seu recurso. Então ele fala: caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou de alterar as suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Então, o que a lei está garantindo aqui? O direito à complementariedade, o direito de complementar um recurso que já havia sido interposto e, portanto, o ato de recorrer havia sido consumado. Beleza, meus amigos? Então, a gente conclui aqui a segunda semana de aula, né? A primeira virtual. Na semana que vem, nós começamos a tratar do juízo de admissibilidade, do juízo de mérito e vamos fazer uma live na terça-feira. Já foi combinado com os alunos que o objetivo da live é tratar de 2 artigos. O primeiro artigo é o artigo do Jordão Violim, que já foi disponibilizado para leitura, e o segundo artigo do Pedro Miranda sobre o princípio da primazia do mérito vai ser disponibilizado hoje para os alunos, para os representantes. Tá bom, gente? Então, bom fim de semana a todos. Último aviso, não saiam de casa, fiquem assistindo o vídeo, lendo os livros, os manuais, porque com certeza, como eu havia dito antes, recurso é uma matéria bem legal e importantíssima, tanto para a vida acadêmica, mas também para a vida prática. Tá bom, meus amigos? Até logo, bom fim de semana.